Fala aí, rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui, hoje um vídeo diferente, um vídeo aí que eu prometo não falar muito, mas é um vídeo especialíssimo sobre a fundação do nosso querido Verdão, o nosso Palestra Itália, o nosso Palmeiras, o nosso Palestra de São Paulo, time que foi perseguido e tal, mas isso eu vou falar em outro vídeo, né? E bom, e hoje falar da fundação do nosso Verdão, né? O nosso querido Palestra Itália, que foi fundado em 1914, no dia 26 de agosto, certo? Foi fundado aí no centro de São Paulo, na rua Marechal Deodoro, certo? No prédio Alhambra, apesar do nome espanhol, o time é fundado por italianos, certo? E assim, muita gente acha que nós descendemos do nosso rival, mas não. A única semelhança que nós temos com eles é que são dois clubes formados por italianos e que eles emprestaram alguns jogadores para nós na época da nossa fundação, porque o Palestra não tinha jogadores, não tinha jogadores para formar seu quadro, né? E assim, naquela época existiam muitos times italianos, surgiram muitos times italianos em São Paulo, porque a colônia italiana que era muito grande, né? E isso a gente precisa falar da escravidão. Acabou a escravidão no Brasil em 1888 e em São Paulo a cultura do café era muito forte. E para trazer os trabalhadores para cá, eles precisavam de trabalhadores fortes, né? E como tinha acabado a escravidão, né, os negros agora eram livres, eles precisavam recompor essa mão de obra de uma forma barata. E o que encontraram? Encontraram, né, os imigrantes, foi a fome com a vontade de comer, né, na verdade. Os imigrantes italianos, fugindo da guerra, vieram para cá, para São Paulo, tá? Os barões do café, eles contrataram essas pessoas para trabalhar nas suas fazendas, pagando muito pouco ou ou nada, né? Dando moradia e comida em troca de trabalho. E as pessoas, como precisavam sair da guerra e estavam em países devastados, né? E a Itália era um deles na Primeira Guerra Mundial, então eles vieram para cá e conseguiram aí sua terrinha, conseguiram, né? Então, e São Paulo foi o principal polo de chegada desses povos, né? O Porto de Santos aí foi o principal ponto de chegada deles. E eles já tinham lá na Europa, né? Já jogavam futebol, que aqui era até então era pouco praticado, tá? Quem trouxe o futebol para o Brasil foi Charles Miller. Charles Miller é brasileiro, mas ele estudou na Inglaterra e voltou para, conta a lenda, né, que ele voltou para o Brasil com duas bolas, dois pares de chuteiras e as regras debaixo do braço, para iniciar justamente o futebol, né? Lá ainda o futebol, se eu não me engano, era chamado de soccer, que depois foi chamado de soccer pelos americanos, enfim, isso é outra história. E bom, e aqui em São Paulo, como eu já falei, né, começaram a pipocar os times italianos, né? Em 1910, pipocou o time que ficou mais tempo aí, né? Que perdura até hoje, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Nosso maior rival, nosso excelentíssimo rival. E o Corinthians já foi um time que foi abraçando todo mundo, né? Foi um time que é um time do povo. Já veio com essa alcunha. E o Corinthians ficou mais voltado para o remo e para o futebol, tá? E os italianos que queriam fazer também um clube deles, um clube que representasse mais ainda os italianos, certo? E que não fosse um clube perdedor. Não que o Corinthians é perdedor, não é isso. Tá? Mas assim, como existiam muitos times naquela época, estavam pipocando os times, então eles não treinavam direito, não tinha esquadrões fracos, tal, jogadores fracos, e o Palestra veio com essa proposta diferente. Veio com a proposta de fazer um esquadrão forte, justamente para quê? Para elevar o nome, né, do povo italiano. E depois de uma excursão aqui do Pro Vercelli e do Torino, que eram dois grandes times da Itália naquela época, principalmente o Torino. O Torino era gigantesco, o Torino era maior que a Juventus naquela época, né? E vieram o Torino e o Pro Vercelli excursar aqui no Brasil. E depois de ver o Pro Vercelli jogando, algumas pessoas decidiram fundar o Palestra Itália. Para quem não sabe, o nome do time oficial é Società Sportiva Palestra Itália. Espero ter falado corretamente o italiano, e meu italiano é uma bosta. E eu tenho aqui a primeira ata do Palestra Itália. Claro que é uma cópia, né? Não é original. E é muito legal, e tá tudo escrito em italiano tal, e tem o nome das pessoas, né? Isso aqui é história pura. É muito bonito isso, cara.
E foi um amigo meu que me deu, o Luciano, ele na época ele fazia parte aí da diretoria do Verdão, certo? Olha lá, São Paulo, 1º de setembro de 1914, não sei se vai dar pra ver aí. Muito bonito isso, muito louco. Enfim, e os fundadores do Palestra Itália, né, eu vou ler aqui o nome deles para não falar de uma besteira e não esquecer de ninguém, tá? O primeiro presidente foi Luigi Emanuele Marzo foi o vice-presidente, Luigi Cervo, secretário, Antônio Aulitino foi o vice-secretário, Guido Gianetti, Orestes Giangrande e Armando Rebucci, os revisores de contas, Francisco De Vivo, tesoureiro, Álvaro F. Silva, primeiro mestre-sala, ou seja, supervisor de baile naquele mestre-sala da escola de samba, tá? Francisco Morelli, segundo mestre-sala, Francesco Cliento e Adolfo Iso, inspetores de sala, e Vincenzo Ragognetti, diretor esportivo. Quem deu a ideia de formar o time, na verdade, foi o Luigi Cervo. Ele era jornalista, era poeta, tal, e era um cara mais ligado às artes. Então ele deu a ideia também de fazer não só um time de futebol, mas um time voltado para todas as práticas esportivas e também para a cultura, né? E por isso que a gente tinha mestre-sala, que eram os diretores de baile e tal, essas coisas. E isso dura no Palmeiras até hoje, durou até muito pouco tempo atrás. Tinha os periquitos em revista, né? Que era meninas que dançavam de patins, tal, enfim. Então essa parte cultural do Palmeiras, do Palestra, sempre foi muito forte, né? E era isso que os italianos que fundaram, né, o Luigi Cervo principalmente, sentia falta nas outras agremiações. Porque você não tinha isso. No dia 26 de agosto de 1914, foi fundado o Palestra Itália, Società Sportiva Palestra Itália, né? E o que aconteceu? O Palestra, ele não quis já jogar de cara, como os outros times faziam. Isso que eu falei, né? Ele queria uma qualidade técnica maior. E o primeiro jogo do Palestra foi em 1915, certo? Já no primeiro jogo, eles queriam mostrar o quanto eles eram fortes e quiseram valer um troféu, que é o troféu da Casa de Savoia, que é aquela cruzinha, né? Aquele emblema vermelho com a cruz branca no meio. E o Palmeiras jogou contra o Savoia, de Votorantim, e foi campeão da Taça de Savoia, venceu, o Palestra, né? Venceu por 2-0, tá? E assim, foi um período depois de aprendizado, tal, o time andou capengando em alguns campeonatos, mas lá no finalzinho dos anos 10, o Palestra já começava a incomodar. Já começava a chegar ali, vice-campeão. Ah, deixa eu só fazer um adendo aqui antes de falar do nosso primeiro título, que foi em 20. Em 6 de maio de 1917, a gente jogou contra o nosso maior rival, a primeira vez. Um meia jovem chamado Caetano, certo? E no primeiro jogo, no dia 6 de maio de 1917, o Caetano fez 3 gols, o Palestra ganhou 3-0 do Corinthians. Então a rivalidade já começa de lá, sabe? Já é muito bacana isso. O Corinthians ficou alguns anos sem ganhar do Palestra. Foi bacana. Bom, mas assim, já em 1917, o Palestra já foi vice-campeão paulista, né? Perdeu pro Paulistano aí o campeonato, tal. O Paulistano era o grande papão daquela época, tinha o artilheiro Friedrich, que depois jogou no São Paulo, tal. Dizem que é o cara que mais fez gols na história do futebol, né? Uma época que não tinha vídeo e tal, depois veio o Pelé. Enfim. E em 1919 batemos vice de novo, pro Paulistano também, mas em 20 veio a glória. Inclusive em cima do Paulistano, né? Era uma rivalidade que estava acirrada ali na época, né? Vencendo o último jogo deles, né, por 2-1. Os gols marcados naquele ano, naquele título, foram de Martinelli e Forte, certo? E, bom, esse foi o nosso primeiro título. O lugar onde a gente jogou foi na Chácara da Floresta, tá? Naquela época já existia o Parque Antártica, mas ele ainda não era nosso. Aqui, eu estou passando aqui, isso aqui é a primeira reunião do Palestra Itália, né? Acho que quando ele comprou o estádio, o Parque Antártica. E muita gente jogava no Parque Antártica, inclusive o Mackenzie, o São Paulo da Floresta, entendeu? Mesmo ele tendo a Chácara da Floresta, jogava lá o São Paulo Railway, o próprio Paulistano jogava lá no Parque Antártica. E o Palestra queria comprar uma casa para ele.
Em 1920, compramos aí então o Parque Antártica, né, por 500 contos de réis, graças ao Conde Francisco Matarazzo, Titilo Matarazzo, para os mais íntimos. E ele repassou ele sem custos ao Palestra, que depois pagou a quantia, se eu não me engano, de R$ 1.000 para ele, comprando de volta, né, o terreno de 110 mil metros quadrados, que fica ali na região ali das Perdizes, e que hoje vocês conhecem como Allianz Parque, né? Todos nós conhecemos como Allianz Parque. E nessa época a gente teve alguns nomes, tal, né? Alguns ídolos já do Palmeiras, como o próprio Caetano, como eu falei, mas um em especial marcou, que foi o Heitor Marcelino, que depois ficou conhecido como Ettore, né? Por muitos, né? Porque coisa de italiano, tal, mas era Heitor Marcelino o nome dele. O Heitor, para quem não sabe, ele jogou 20 anos quase no Palmeiras, no Palestra. Ele é até hoje o maior artilheiro do Palestra. O Heitor, né, que foi o nosso primeiro ídolo, ele fez 358 jogos pelo Palestra e fez 327 gols. É uma marca impressionante. E ele foi o primeiro jogador do Palestra para a seleção brasileira, onde ele disputou 25 jogos e fez só 7 gols. Ele já era veterano quando ele foi para a seleção e ele se aposentou e foi ser árbitro de futebol e ainda foi campeão de basquete pelo Palmeiras, pelo Palestra. Então você vê que era um cara diferenciado. Enfim, e o Palestra acumulou muitos títulos, né? Inclusive o tricampeonato paulista de 32, 33 e 34. Depois foi campeão paulista em 36 novamente, tá? Então o Palestra ele veio com uma diferença, né, para os outros clubes e já chegou grande, já chegou forte, já chegou pesado, diferente dos outros clubes italianos. E isso fez muita diferença, né? E eu acho legal falar isso porque assim, desde sempre e o Palmeiras, né, o Palestra, foi um dos primeiros times a ter um estádio próprio que ele comprou, foi a primeira equipe, isso eu vou falar no outro vídeo, mas já deixando claro, foi a primeira equipe que teve um estádio com arquibancadas de concreto, certo? Numa época que aqui no Brasil não se falava nisso, ele foi o primeiro campeão paulista do campeonato profissional, porque antigamente a APEA, que era a Associação Paulista de Esportes Amadores, ela que geria o campeonato paulista. Aí em 34 mudou, o Palmeiras foi o primeiro campeão, o Palestra foi o primeiro campeão. Então isso é muito louco, cara. A gente tem que ter muito orgulho da história do nosso time, tá? Bom, só pra terminar, né, então, eu peguei muita informação desse livro aqui, ó, Palmeiras, o Alviverde Imponente, do santista Orlando Duarte, tá? Foi um santista que escreveu isso. Esse livro é de 2008, 2009, tá? E aqui na página 31, que é no comecinho aqui, ele fala da fundação. E eu vou ler aqui um trechinho final para vocês que eu esqueci de falar. Ali o atleta corintiano Bianco marcou o primeiro gol da história palestrina, em 24 de janeiro de 1915. Esse feito e aquele empréstimo constituem um único vínculo direto entre o Esporte Clube Corinthians Paulista e os primórdios da Società Sportiva Palestra Itália. Ao contrário do que rezam as lendas mal informadas, nenhum dirigente saiu do Clube do Bom Retiro para fundar o Palestra, que não é fruto de nenhuma dissidência alvinegra. Ok? Ok. Pois bem, não temos nenhum vínculo com o Corinthians, a não ser a rivalidade e os jogadores emprestados, tá? E é isso. Acho que deu para informar legal. Gostei do vídeo. Vou fazer mais desses vídeos, tá? Espero que o áudio tenha ficado bom, porque eu tô falando meio de longe aqui para a câmera. Mas é isso. Forte abraço a todos.